Começando então a nossa análise aí, pessoal, pelo dólar futuro no dia de hoje. Uma coisa interessante do dólar no dia de hoje é que na hora que ele buscou a abertura do dia, ele veio num gap de baixa alinhado com a média móvel de 20 e 200. Quando isso acontece, tá? A gente já tem uma situação de pensar em venda, né? Porque, parece que o gráfico ficou alinhado, então a gente já tem essa situação de pensar em venda. E é aquilo que eu sempre falo para vocês. Espere entre 3 a 5 barras. Esperando entre 3 a 5 barras, a gente pode ter contexto de venda ou de compra. Mas no caso, alinhado média móvel de 200 apontada para baixo, 20 para baixo, 9 para baixo, uma alinhada com a outra, o contexto de venda fica mais claro. Calma aí, pessoal, só um segundo. Não, é melhor você continuar saindo ainda no primeiro alvo. Tentar jogar suas entradas para aquele contexto de momentum, tá? Onde tem gifts, onde tem rompimentos com a média móvel de 20, e aí sair no primeiro alvo. Se encaixa num fabuloso 4, ok? Você pode dizer que está esticado o ativo? Depende, tá? Vai depender de quem? Da volatilidade histórica. Então, a volatilidade histórica média do dólar aí entre 1,5 a 2. Se ele tiver, tá, em queda maior do que 1,5 sobre a média móvel de 200, a gente pode dizer que ele está esticado. E nesse caso aqui, se você pegar a média móvel de 200 sobre o preço, ela não chega a 1,5, tá? Que é o quanto tem aqui de volatilidade. Ele não está muito esticado, ok? Então, é contexto dentro do fabuloso 4. Contexto dentro do fabuloso 4, esperando 3 barras no dia, eu já consigo enxergar o quê? Tá com um micro range. Se eu estou num range, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui a apostila e eu vou no contexto de range, porque eu não sei fazer trade, vai, na hipótese, não sei fazer nada no mercado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e já vou ficar de olho. Range, as 3 primeiras barras do dia. Quando elas não assumem posição de máxima e mínima maior que o candle anterior em continuação, tá? E aí, nesse caso, eu vou ficar de olho. Dentro desse range aqui, a hora que ele tiver buscando o rompimento, é a hora que eu vou estar buscando um tipo de operação para estar fazendo no mercado, tá? Nesse caso aqui, ó, eu posso jogar aqui a mínima, fazer a marcação da mínima e fazer a marcação da máxima. E aí tem aquele contexto, tá? Se a média móvel de 20, a média móvel de 9 está apontada para baixo e a 200 também, não vai me interessar pegar esse range na ponta compradora. Eu já tenho que saber disso. Ponta compradora só vai me interessar quando a média móvel de 20 apontar para cima e montar um pivô de alta, ok? Então, o que me interessa aqui é um trade primeiro na ponta vendedora. Na ponta vendedora é o que mais me interessa para o trade. Então, nesse caso, rompeu a mínima. No que ele faz o rompimento da mínima, você já pode aqui nesse momento esperar pelo pullback, pelo range. Então, esperando pelo pullback aqui, você tem, ó, barra máxima, mínima maior que o candle anterior. Você já pode fazer a marcação desse topo, a marcação desse fundo, e se ele perder o fundo, você já vai projetar 100% do risco para baixo. O que é projetar 100% do risco para baixo aqui? É você pegar, tá, essa distância que está aqui entre o pullback, projetado em 100% para baixo. Perdeu a mínima, não perdeu? Você já projeta 100% para baixo aqui, e aí você tem a distância para ter o alvo, ok? Num trade vendedor. A hora que ele atinge o seu trade vendedor num ponto de alvo, você tem como fazer, por exemplo, um parcial e carregar o resto, colocando o stop no 0 a 0
e depois pela média móvel de 20 se você abrir mais do que um contrato, ou pela média móvel de 9. Tanto faz, isso acaba sendo opcional do trader, ok? Mas aqui você tem uma venda clássica num trade de range, certo? Que vai em linha com o que a gente aprendeu aqui já, que é quando você tem o range, as 3 primeiras barras do dia, ele força o rompimento, tá? E tem o pullback, e nesse caso, rompeu, você tem ponto de entrada, você tem ponto de stop, você projeta essa distância para cima, você vai ter o seu alvo, ok? Detalhe, se tiver uma pausa, um gift antes do rompimento, aumenta a confiança do trade. Após o parcial, usar manejo de trailing stop, certo? É assim que a gente opera esse caso aí, tá? Então, a gente viu esse trade. Tem trade aqui, tá? Que eu até sei que foi o trade que vocês buscaram nessa operação, que foi o rompimento dessa mínima. Não está errado, ok? O rompimento dessa mínima. Não é errado. Até mesmo porque isso aqui tem um nome. Quem arrisca o nome desse troço aqui? Sempre por violação. Ó, o Jonathan colocou aqui. Rogério também, tá? É uma ilha, né? Aquele movimento de ilha. Quando ele abre em gap, alinhado com as médias, faz 3, 4 barras dentro do próprio range, a gente fala que é uma ilha. Então você tem uma ilha aí de baixa no mercado que pode dar contexto de continuidade. É super famoso isso, tá? Você encontra em livros de análise técnica e também, se eu não me engano, você encontra até no material do Palex. Isso daqui é super famoso e é um contexto super antigo de trade, tá? Há muito tempo atrás, quando eu comecei a operar day trade lá em 2007, a gente já usava isso de ilha. Só que com o tempo você começa a ver que a falha da ilha ela é muito grande. O melhor é esperar um pullback. Se você bater aqui um backtest, tá? Nessas ilhazinhas que são formadas, além dela ser um pouco subjetiva, ok? Além dela ser um pouco subjetiva, se você bater um backtest, você vai ver que não vinga muito, tá? Com o tempo. Então, muitas vezes aqui o melhor é esperar o pullback mesmo de confirmação, tá? Eu vou dar uma olhada na Pets. Ó, o Hélio falou que faz isso na IP, tem 90% de acerto. Vai muito do papel também, né? Ó, então, nesse caso aqui, se você quiser estar vendendo aqui, você pode estar vendendo, bota o stop no topo, sem stop de barra de entrada. Stop de barra de entrada, tá? É perigoso. Você tem ponto de venda, ponto de stop. E aí, no caso, você projetaria o alvo daqui, na própria ilha para baixo. Ok? Então, você tem também essa saída. Às vezes, tá, pessoal, a gente busca contextos como esses. Né? Hoje mesmo eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um trade da Azul, que ele já saiu rapidamente na abertura. Ok? Mas se você não está familiarizado com isso ou está inseguro, eu posso te passar a segurança do trade do range. Porque aí o trade do range você vai olhar aqui, você já sabe que tem um contexto de 70% de chance de chegar no alvo, tá? E aí você tem ponto de entrada, ponto de stop, e aí fica sem subjetividade, ok? Porque às vezes a ilha pode fazer um candle muito grande, aí fica mais subjetivo, tá? Tem várias coisas desse tipo. Finalizando esse contexto do dólar, carrega pela média. Se você carregou pela 9, ele te tira do trade com o contrato adicional. Se você carrega na 20, ele te tirou com um loss. Mas aí ele passa sobre o loss técnico. Então você teria que ter o stop técnico dessa operação. Se você trabalhar um contrato, realiza 100% no risco, ok? Para quem trabalha com contrato. Para quem trabalha
com mais de um contrato, pode ir fazendo parciais. Se você trabalha com 3 contratos, você faz um parcial barra, 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 barra. Se você trabalha com 2 contratos, você faz um contrato no alvo, o outro barra, barra. Se você trabalha com 3, você faz um no alvo, outro barra, barra e outro na média. Você pode pôr a média móvel de 9. E se você trabalhar com mais de 4 contratos, você pode fazer um 100%, um barra, barra, um na 9, um na 20. O dia que você pegar uma tendência, você arrasa no mercado, ok? Aí, olhando o movimento do dólar, pô, encerrado o movimento de baixa, bateu o contexto de reversão. Contexto de reversão acabando de promover até aqui um contexto na volta em V. Só que essa volta em V do dólar, apesar da simetria de volta em V, ok? A gente vê muitas vezes aqui, essa barra não deixou um contexto tão agradável de pullback. E nem também a média móvel de 20, porque a média móvel de 20 está na tua cara aí. Tá? Você pode até ter contexto, rompeu essa barra vermelha, vou entrar e vou fazer o alvo na máxima do dia. Mas é um pouco prematuro. Exige um pouco mais de experiência para estar fazendo um movimento como esse. Se você parar para pensar sobre a média móvel de 9, ele se enquadra num retorno da média móvel de 9. Agora, o que a gente podia esperar aqui é o seguinte: rompeu a média móvel de 20, ok? Rompeu a média móvel de 20, começa a fazer pullback, então essa barra tem máxima mínima menor que o candle anterior. A média móvel de 20 ainda está apontada para baixo. A hora que a média móvel de 20 começar a apontar para cima, que é o caso aqui, ó, começou a apontar para cima a média móvel de 20. Essa barra vermelha tem máxima, mínima, menor que o candle anterior. E nesse caso, tá? Marcou a máxima aqui, você pode ter contexto de compra, você tem a média móvel de 200 como um alvo para você. Lembra daquele trade de retorno para a média móvel de 200? E a média móvel de 20 como situação de trailing stop. Porque quando você faz a reversão do papel, né? Lembra aquele vídeo que eu trouxe para vocês? Quem é novo aqui no Projetos 10%, isso está disponível no Instagram. Você tem a média móvel de 200, você tem a média móvel de 20 períodos. Quando você tem a situação de saída do pivô, ok? O stop fica na média móvel de 20 e o alvo fica na média móvel de 200 períodos. Inclusive, muita gente que está comigo na sala acabou operando esse tipo de movimento, tá? E aí, nesse caso aqui, o objetivo é chegar na média móvel de 200 períodos, o stop na média móvel de 20. Bateu na 200, você tem o seu parcial, perdeu a 20, você tem saída também parcial, ok? Então, esse foi outro contexto aqui dentro do dólar futuro, ok? A gente vê muito, tá? Esse tipo de movimento. É porque o melhor stop aqui está na situação da média móvel de 20. Nos próximos trades, busca fazer o stop de cutucada na média móvel de 20, ok? Perdeu média móvel de 20 para baixo. Depois de bater na 200, voltou a cair. No que voltou a cair, eu posso esperar agora um pivô de baixa para retornar para a mínima do dia, para se afastar. Lembra o trade? O trade de afastamento da média móvel de 200 períodos, de média móvel de 20 períodos, né? A gente pode ficar de olho em situações como essa. Uma coisa interessante é que aqui ele marcou a mínima desse movimento, serviu como suporte. Perdendo esse suporte, ele até te abre contexto de ponta de venda se a média móvel de 20 estiver apontada para baixo. Tá? Então, nesse caso, ó, fazendo o pivô, ok? Média móvel de 20 aponta para baixo, ok? Você já sabe que tem contexto ali para estar buscando próximo da mínima do dia, certo? Inclusive aqui, se você olhar por violação, ele acabou pegando esse ponto de violação. Essa entrada não está errada. É uma entrada técnica de um pivô alinhado com a média móvel de 20. A única coisa que você poderia estar atribuindo a esse ponto de entrada
talvez ter alinhado um pouco melhor os contextos do pivô, mas não está errado. O alvo é na mínima do dia, ok? O alvo é na mínima do dia e o stop é na média móvel de 20. Stop na média móvel de 20. Fechou acima da média móvel de 20 aqui, eu sou obrigado a posicionar meu stop aqui nessa máxima desse candlestick e encerrar a posição, infelizmente, situação de loss, tá? Ela foi encerrada numa situação de loss aí, esse trade para baixo. E não está errado, ok? É um power breakout de baixa, tá? É um power breakout de baixa. E aí o ativo entrou dentro de zona de armadilha até agora. Quando a gente toma um stop dentro de uma operação aqui, a primeira coisa que a gente faz é colocar tudo isso como zona de exclusão. E aí a gente não busca trabalhar dentro dessa região. A gente coloca como zona de exclusão. Para quem está começando, é muito bom fazer isso, tá? Então, mas mesmo o stop de cutucada, veja, mesmo para um stop de cutucada, fechou acima da média móvel de 20, né? Stop de cutucada aqui, ok? Bom, vamos agora falar do dólar. Antes, só deixa eu ver aqui, Pets. O pessoal tá falando da Pets aqui, comemorando aqui sobre a Pets, mas eu não entendi o que aconteceu com a Pets. Cara, pegadinha do malandro da Pets. Pets só amanhã agora. Mas com esse movimento da Pets aí, né? Quem foi o tubarão que entrou na Pets? Pets tem que dormir e amanhã ver a Pets. Tá? O maior destaque, Hudson, ficou para Ford. Ford e depois THC. Agora vamos lá. Índice. Para quem opera índice futuro, hoje o índice foi bem tranquilo. Ok? Primeiro que se a gente posicionar a abertura do índice, ela também é como se fosse um power breakout, né? É um power breakout, não, um fabuloso 4. Só que ela não abriu em gap, tá? Mas ela já abriu e já foi para o topo. Ela também seria um ponto ali de praticamente um power breakout, ok? Olha, no caso, Denis, a gente espera fazer um novo pivô que não seja tão agulhado, ok? Para aí pegar na sombra. A gente espera, então, fazer um novo pivô, tá? Então, aqui, índice futuro, ele já abriu com viés de alta, média móvel de 20, média móvel de 200, apontando para cima, rompendo até a máxima do dia anterior, ok? O ideal é o quê? Esperar o primeiro movimento do papel, não é? Primeiro movimento clássico. A gente tem primeiro movimento clássico perto quando o pullback ele bate na região dos 50%, ok? Depois eu vou olhar ele, pode deixar. Então, é isso que a gente tinha que estar em busca do índice futuro. Então, vamos lá. 3 barras. 3 barras, ele já me dá contexto de alta. Entre 3 a 5 barras, eu posso acompanhar para ver se o papel tem movimento de impulso, correção. No caso do índice futuro aqui, pessoal, ele tem uma situação de gift. Não tem entrada no gift clássica. Tem uma entrada de gift. Tem gente que opera, às vezes, gift e põe entrada aqui com stop no gift. Ok? Mas o ideal, quando você tem uma situação como essa, é esperar um pullback. Esperar um pullback de fato. E o pullback de fato aqui acabou que não apareceu, né? Foi só a situação do gift. Se você operar o gift aqui, tá? Você projeta o gift para cima, com um ponto de alvo. Só que detalhe que ele deu uma espetada aqui. Você pode ir para os 2 minutos? Pode. Quando ele tem bastante volume, você pode ir para os 2 minutos, ok? Se no 2 minutos você está enxergando um pivô,
não tem problema. Você pode fazer isso no 2 minutos, mas ele tem que ter bastante volume no 2 minutos, tá? E aí, no caso do índice futuro, então, saindo nesse movimento de alta, uma coisa que não ficou clara, tá? Para quem estava acompanhando, seguindo essa linha de primeiro movimento, onde a gente tem máxima e mínima menor que o candle anterior, uma coisa que não ficou clara aqui foi o pullback. Então, se você não pegou esse movimento de alta, não se sinta, né, culpado, porque realmente foi uma continuação de uma power trend do dia anterior, sem um candle com máxima e mínima menor que o candle anterior, para te dar o gatilho de entrada, porque se tivesse de te dar um gatilho de entrada, né? Nesse caso aqui, tá? Esse movimento de alta não foi muito fácil de ser capturado. A gente teria que entrelaçar 2 time frames para estar tentando pegar esse movimento, ou seja, não é um movimento muito tranquilo de pegar. Média móvel de 20. Perdeu média móvel de 20, eu posso ficar de olho em contexto de pivô de baixa. Alinhado com média móvel de 20, eu tenho o contexto vendedor, correto? Então, uma coisa que acabou aparecendo no índice futuro aqui foi esse pivô de baixa. Porque, repara, máxima, mínima, maior que o candle anterior, média móvel de 20 apontada para baixo, tá? E aqui, gatilho de entrada nessa mínima, dando um contexto de pivô de baixa. Um pouco prematuro, mas ele apareceu. Ok? Mas aí seria melhor você ter feito no candle vermelho, Rodrigo. Eu acho que o melhor seria ter feito no candle vermelho, pelo menos de cor contrária, né? É muito pouco, né? Sim, dá para confirmar, ok? Ele tem que ter um candle com máxima e mínima maior ou menor que o candle anterior e de cor invertida. Tá? Tem que ter uma cor invertida no meio. No caso aqui, você tem um candle verde e uma barra com máxima e mínima maior que o candle anterior. Então, você tem situação de pullback. Tá? Se você entra nessa situação de trade, o teu ponto de stop está na média móvel de 20 e o teu ponto de alvo é você projetar isso aqui para baixo. Além disso, você tem um alvo, tá? Bem otimista na média móvel de 200 períodos. Ok? Uma coisa que ficou interessante é que quando ele atingiu a mínima do dia, tá? Aqui, ele acabou deixando um novo pullback. Só que um pullback de breakout. Pullback de breakout é quando ele não tem barra com máxima e mínima maior e menor que o candle anterior, só tem movimento lateral e perde a mínima. Perdendo a mínima, como você tinha um contexto de força, e esse contexto de força foi deixado até pelo movimento do próprio S&P na parte da manhã. Para quem acompanhou aqui, foi próximo à abertura do S&P, que estava em movimento de baixa, né? Eu digo isso porque esse movimento do S&P, hoje eu fiz um trade aqui no próprio S&P no movimento de baixa, e foi bem casado com o movimento de baixa do índice, tá? Nesse caso aqui você tem ponto também de uma própria adição aqui do movimento do índice, apesar dele não ser pullback clássico. Então, lembra, ó, pullback clássico, pullback de gift, pullback de breakout. A gente tem que estar sempre em linha com isso, tá? Os 3 tipos de pullbacks importantes no movimento. Isso está lá no Ogroflix. Você tem o pivô de gift, então ele vai fazer barra verde, barra verde, barra verde. Até 3 barras tá beleza, mais do que isso já começa a ficar exaustivo. Um gift, uma barra vermelha, barra verde, barra verde, barra verde. Você tem o clássico, barra verde, barra verde, barra verde, barra vermelha, máxima, mínima, menor que quem no anterior. Ele pode te dar já um acionamento, porque até combina também com um gift, ou 2 barras com máxima e mínima menor que quem no anterior, e retorno, fazendo o candle com máxima e mínima maior que o candle anterior. Quando você tem a situação de estar promovendo um candle, tá? Aonde
o candle do meio, que é o que atinge a mínima, ele é a menor mínima do pullback, então ele tem que ser menor que o candle prévio, que o candle anterior, e tem que ser menor que o candle posterior, para dar a situação de estar encaixando um fundo. E a máxima também tem que ser menor do que o candle prévio, e a máxima do candle posterior também tem que ser menor, porque aí vai estar dando aquela situação de fundo. Se de repente você tem essa situação, a gente está falando de um pivô clássico. Pivô clássico, você tem ponto de entrada, stop e você projeta alvo. Pode acontecer, de repente, dele fazer um movimento de barra verde, ele faz uma barra de pullback e aqui no meio ele faz um candle com máxima e mínima maior que o candle anterior, menor que o candle anterior. Ele não está simétrico. Se ele já apareceu nesse movimento sem deixar essa simetria maior, né? No caso aqui teria que ser o candle do meio aqui, esse candle que está marcando a mínima, ele tem que ter a máxima e mínima menor que a máxima e mínima do candle anterior e do candle posterior. Se ele tiver essa mínima, você está no pullback clássico. Se ele não tiver, você já está no pullback de breakout. Então, o pullback de breakout, ele é essa situação, só que sem simetria, ou seja, ele fica sem simetria entre máxima e mínima. Você não consegue fazer uma definição clara, tá? Aonde está a máxima e aonde está a mínima do seu pullback. Você marca como breakout. Geralmente, quando a gente tem essa marcação não clara, o que a gente faz? Nós esperamos uma média móvel. Seja a média móvel de 9, batendo na mínima e dando continuidade, seja a média móvel de 20, dando continuidade. Se o breakout persistir por mais tempo, ficando mais lateral e bate na média móvel de 20, a gente muda o nome de breakout para Power Breakout, ok? E na 9 também, se ele fica no breakout, bate na 9 e rompe, a gente muda o nome para Power Breakout. Então, essa é a diferença. Tudo começa a partir daqui. E por que tudo começa a partir daí? Porque é daqui que vai nascer quem? As ondas de Elliott. Então, quando você está acompanhando o mercado, que você não sabe para onde o mercado pode te levar, ok? A gente está acompanhando o mercado, não sabe para onde ele pode nos levar. Assim que o mercado abre, você vai com a suposição de que isso aqui é o início de uma onda 1. Uma onda 1, onda 2, onda 3. Pivô clássico, primeiro movimento. Okay? E depois são pivôs de continuações do seu movimento. Seja clássico afastado, clássico perto, clássico metade. A diferença entre um e outro é o tamanho do pullback. Se você pegar as ondas de Elliott, ela costuma ter assimetria. Elliott fala o seguinte: quando você pega a onda 1, que você projeta aqui e coloca retração de Fibo, tá? A retração da onda 1 tende a vir entre os 3 níveis de Fibo que você acompanha. Se a onda 1 tem retração no primeiro nível de Fibo, tá? Ele tem mais contexto de força na hora da saída. Se ele passa um pouco da zona de 50% e vem no último aqui, tá? Você tem um contexto de força mais reduzido na saída. Então é aí que faz a distinção de um clássico perto para um clássico afastado. O clássico afastado é porque ele foi abaixo aqui do nível de retração, né? Do terceiro nível de retração. Nesse caso, o que a gente faz? A gente espera a formação de um novo pivô. A gente não entra no rompimento. Se ele vai além do terceiro nível de retração de Fibo, a gente espera um novo pivô. Nesse novo pivô, a gente coloca o Fibo de novo para ver se ele respeitou os níveis de retração. Respeitado o nível de retração, aí sim eu entro. E isso é o chamado tricky entry, que é aquele truque de entrada, tá? A tricky entry é o truque de entrada. E você esperar o novo. Porque aí isso daí é um fractal das ondas de Elliott. Então, quando a gente está falando de um fractal das ondas de Elliott, a gente está esperando
a formação de um fractal aqui dentro para dar um impulso de novo para a nossa entrada e a gente não está entrando aí de forma atrasada no mercado, né? Onde ele possa estar exaustivo. Tá? É basicamente isso. Então, pessoal, aqui a gente tem situação de máxima e mínima maior que o candle anterior, dando contexto para a venda. Suporte do dia enfrentou uma situação de breakout, bateu média móvel de 9 e rompeu a mínima. A gente pode dizer que está praticamente próximo de um power breakout, podendo vender, pegar esse movimento de breakout e projetar ele para baixo como um ponto de alvo, além da própria média móvel de 200 períodos. Então, você poderia vender aqui também, tá? Porque esse gift em região importante como esse suporte, ele te dá contexto e viés de venda, ok? Certo? Não, por violação. Nesse caso, por violação. Porque o gift já é o ponto da mínima, e aí você teria que ir pelo contexto de venda na violação. Você tem o alvo, ok? E aí você poderia estar acompanhando para vir para a média móvel de 200. Uma coisa que ficou interessante é que quando ele deixou essa mínima, ele não rompeu a mínima e veio romper o topo. A gente chama isso de falha de mercado número 4, quando você tem um pivô que está sendo acionado em direção à média móvel de 20, rompeu o topo, chama-se falha de mercado número 4, tá? Tem gente que conhece esse movimento, às vezes, como Joy de Napoli, tem gente que conhece esse movimento como o 1, 2, 3 Mark Crisp, uma volta, uma falha, não continua. Quando o mercado costuma falhar, você pode projetar a falha para cima, sabia disso? Você pode fazer isso, mas não é o que a gente faz, não é o que eu ensino para vocês. O que eu ensino para vocês é você esperar a média móvel de 20 apontar para cima e ele montar um pivô de alta. Se ele vem com a média móvel de 20 apontando para cima e vem com o pivô de alta, que é o que ele fez aqui, nessa situação aqui, ó, de topo, ele marcou topo, barra com máxima mínima menor que o candle anterior, média móvel de 20 ainda apontada para baixo. É só eu esperar ela dar uma apontada para cima, eu tenho compra, ok? Nessa situação aqui, do índice futuro, apontou para cima. Mesmo que de forma atrasada aqui, eu posso comprar o pablito dessa barra e projetar tudo isso daqui para cima, ok? Desse pullback aqui eu posso projetar para cima, eu tenho a saída da média móvel de 20 períodos aí como contexto no trade. Então, eu tenho o contexto vendedor, eu tenho o contexto comprador, né? Depois, ele ainda deixou o Power Breakout, tá? Power Breakout é quando ele bate na média móvel de 20 e faz rompimento, mas nesse caso aqui, ó, é importante ressaltar uma coisa. Fez máxima, média móvel de 20. Bateu na média móvel essa barra. 1, 2, rompeu na terceira. Às vezes a gente não entra quando faz isso. A gente espera o quê? Fazer um pullback novamente. E aí a gente entra no pullback, tá? Então, nesse caso, a gente poderia estar pegando o próprio alvo desse pullback para cima. 100% dele para cima. Ou máxima do dia anterior. Nesse caso aqui, ele foi, acabou que ele voltou, ponto de stop na mínima dessa barra, né? Ele acabou sendo estopado nesse movimento aqui, ok? Esse foi o movimento de finalização de volta do papel, tá? Mas aqui, pessoal, ó, em outras palavras, tá? A gente teve trades bem tranquilos no caso do índice, nesse movimento para queda, nesse movimento de alta. Detalhe que esse movimento de alta para esse movimento de queda é uma volta em V. E esse movimento de retorno aqui para cima também é uma volta em V. Quando você tem num ativo 2 voltas em V, tá? A gente não fica muito otimista em esperar uma terceira volta em V. Então, quando eu entrei aqui com vocês, eu até falei o seguinte, olha, esse pullback, ele não está muito claro. Ele já teve 2 voltas em V hoje. Pegar uma terceira volta em V, sendo que o último movimento de contato com a média móvel de 20 foi falhado aqui nesse topo, é melhor eu botar aqui já como zona de exclusão. Porque agora, o que vai acontecer com o índice futuro agora é que ele vai começar a baixar a volatilidade
e ele já está baixando a volatilidade e vai começar a estreitar dentro da própria congestão. Então, todos os sinais que eu tiver agora, hoje, alinhado com a média móvel de 20 no pullback, ele agora vai começar a falhar, porque a volatilidade já baixou e ele vai começar a falhar. Eu só tenho um contexto para tirar isso. E esse único contexto que eu tenho para eliminar isso de vez é esperar o dia terminar e começar amanhã, começando uma nova onda de Elliott 1, 2, 3 para eu seguir meu dia. Ok? É isso. Sim, muito arriscado, tá? Filtrar o power pela 9. Ok? Só tem um jeito, tá, pessoal, da gente estar pegando tudo isso, é a prática, tá? Tem que fazer a prática. Ok? Só tem um jeito, a gente tem que pegar a prática aí do mercado. Quem deu 20? Quem deu 20? Ó, cor verde, tá? Cor vermelha. Ele tem um pullback aqui, ok? Ele tem um pullback aí dentro. Tem que ir na prática. Todo dia vai soltando um contrato, tá? Solta um contrato, opera um contrato, né? Faz aquele esquema que o André ensinou para vocês, de colocar R$1.000 um contrato e vai pegando a manha aí, ok? Para quem quiser também pode fazer nas ações, tá? Ações são menos alavancadas, elas podem te dar um pouco mais de confiança para fazer esses movimentos, porque em ações o stop de 400 pontos não existe, né? Então, às vezes te dá mais confiança para isso. Galera, quem ainda não votou no pool, já aproveita para votar que eu já vou fechar, tá? Valeu. Sim, influencia muito, Daverson. Pô, show de bola, Gustavo. Fico feliz. É isso aí, pessoal. A gente tem que ir avaliando o mercado. É o que eu faço com o pessoal ao vivo, tá? Todos os dias eu faço isso com o pessoal ao vivo. Inclusive, junto com o pessoal que está comigo, eu vou passando passo a passo, ponto a ponto, tá? Das entradas, igual eu faço aqui com a revisão, né? Nas ações, em todos os mercados. E aí serve como um grande imersão, ok? Então, para quem quiser aí tá vindo junto com a gente, ó, nós estamos com uma turma nota 10, tá, pessoal? Eu falo isso aí, o pessoal da minha sala tá ouvindo a gente aqui. A turma tá nota 10, né? Eu tô com uma turma hoje alinhada de um jeito aí espetacular, tá? A gente tem um bom alinhamento, o pessoal é bem tranquilo, o chat bem tranquilo. Nós não temos muitas pessoas, são 360 pessoas ao vivo, tá? No dia a dia, mas a turma está alinhada e está espetacular. E para quem é aluno da sala do André, se você aplicar o cupom Sou Aluno, tem desconto, tá? Em qualquer escolha de plano aí, você tem desconto. Para quem quiser se juntar com a gente aí, serão muito bem-vindos, tá, pessoal? Veja como uma imersão, tá? Ó, o Rodrigo já está um tempão aí também. Show de bola, Rodrigo, nas duas salas. Valeu, Matheus, valeu. Éder, Henrique, Alessandro, Lucas. Agora vamos ver aí a Pets e a Azul para ver o que rola. A Pets deu uma enganada, né? Esse movimento da Pets. A gente vai ter que dormir com a Pets para ver o que vai rolar amanhã. Pela volatilidade da Pets, tá? Em baixa, ela não tem contexto para uma queda forte de abertura, ok? E a Azul tá dando trade, tá? A Azul tá dando trade. Dá para acompanhar assim, Paulo. Deixa eu pegar o link. No link do Drive, tem lá como você faz para acompanhar as duas salas ao mesmo tempo. A parte da manhã, até as 10 horas, 10 e meia, você foca no mercado futuro. Não, o OBV da Azul não tá fraco, não. O OBV da Azul tá bom. Ele tá rompendo a máxima. Olha lá, pessoal.
A gente tem um Advanced Breakout do OBV. Amanhã o stop da Pets fica na mínima do dia de hoje. Exatamente. Ó, para quem não sabe aqui sobre a Azul, tá? Eu quero que fique bem claro o seguinte. Isso daqui é um cup and handle, ok? É aquele padrão de xícara que a gente fala, xícara e alça, ok? Então, que fique claro, tá? O que é que a gente está vendo na Azul. Tipo, a gente não está assim, tipo, chutando, tá? A gente está vendo um cup and handle, esse pivô alinhado com a média móvel de 20, topo anterior, estreitamento entre 20 e topo anterior, causa momento, tá? Isso é o que causa momento, ok? Já rompeu a máxima anterior antes, ela tem OBV ascendente, apesar de ter volume descendente. A volatilidade está tranquila, volatilidade baixa, isso é bom, tá? Porque dificilmente vai ser um papel que de repente vai cair 20% amanhã na cara. A volatilidade está baixa, a não ser que tenha contexto de notícia forte, mas a gente tem um advance de breakout do próprio OBV, que facilita as nossas operações. Inclusive, o OBV, eu vi que foi postado no YouTube do André, tá? Deixa eu pegar aqui o link. Se até o Lucas tiver um link... Não, eu pego aqui, Lucas, não se preocupa. Tá postado no YouTube do André uma aula sobre OBV, pessoal. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó. Utilizando o OBV para swing trade. Pega aqui essa aula. Eu deixo um like também, ó. E você vai ver que vai nivelar com o que eu ensino, ok? Tem que ir com a mão leve, né? Tem que ir com a mão leve aí no caso da Azul. Porque o stop tá dando aqui nos dois. Você pode utilizar o OBV nos dois. O OBV semanal é bem mais forte. Tá dando R$400 de stop. Ó, R$400 de stop, se for muito, tá, pessoal? Um contrato, você pode operar no fracionado, ok? Minha sugestão para quem opera R$1.000 de risco em cada swing trade é, de repente, colocar uns R$200 de risco na Azul. Acho que aí ficaria legal. Os R$200 de risco na Azul tá bom, né? É isso, pessoal. Pô, muito viável, né? Porque com o semanal rompendo é melhor ainda, ok? Se a gente tem o rompimento também do gráfico semanal, é melhor ainda, né? Foi igual a Braskem. E olha o OBV semanal da Azul. Ó, não... A gente... Vamos concentrar no que é técnico, ok? O que é técnico, a Azul tem tudo. Ela tem tudo. Ela tem gráfico semanal, as 3 médias semanal alinhada, gráfico diário, as 3 médias alinhadas, OBV semanal, OBV diário, tá? Topos e fundos ascendentes. É mais ou menos assim, tipo, quando a gente brinca, né? O Thomas Bukowski passou aqui na sala e está falando, ó, tá vendo a Azul? Ela pode até falhar, mas esse contexto da Azul é o contexto que a gente imprime para colocar no livro de exemplo, entende? Ela pode até falhar. Se ela falhar, ela vai estar enquadrada naqueles 30% de chance de falha, que ele mesmo fala. Mas a gente tem um contexto de 70% a nosso favor. A gente joga com estatística, né? Valeu, Hélio. Grande abraço. Não assusta, porque da forma como ele está vindo o rompimento no gráfico semanal aqui, ó, com a média móvel de 9, que dá a entender que isso aqui é um Power Breakout, ok? Isso é um Power Breakout.
Diferente o movimento, ok? Ainda não. Eu vou entrar agora nela aí, tá? Botar um risco. Não vai ser um risco grande, ok? Vou tratar ela como todos os outros trades, tá? Tratar ela igual, ok? E vou levar, tá? Não é porque tá bonito o movimento que eu vou colocar um risco gigantesco. Não. Risco normal aqui. Vou colocar aqui R$ 1.000 de risco e fazer a operação, ok? RR, a gente chegou a comentar. O vídeo já vai lá no Telegram, tá, pessoal? RR. O alvo da RR é 43,48, ok? Claro. Sim, nesse caso aí, como o papel está fechando agora negativo, o OBV vai subtrair. Se ele estivesse fechando positivo, o OBV ia somar. O OBV somando ia ficar bem bonito, né, nesse contexto de gift, tá? Em todo caso, se R log amanhã abrir rompendo essa máxima, é chute de alta. Quando a gente tem situação de chute de alta aqui, a gente tem padrão de compra, padrão de alvo e stop. Okay? E quanto ao movimento da CSNA? Sim, era bom fazer. Tá, Guilherme? CSNA também está confirmando. CSNA, você até tem aquele alívio com relação aos outros papéis aí que vai do mesmo setor que também estão puxando igual, né? Mas CSNA também está dando esse contexto, tá? Eu vou levar, Leonardo, seu feedback para a gente estar pensando em como fazer isso, beleza? É isso aí, pessoal. Lucas, está por aí? Bora encerrar, Marião? Vamos encerrar a enquete. Isso, já manda ela aí para mim, por favor. Olha só, pessoal, deu para dar uma cansada hoje, hein? Mas espero que tenha tirado todas as dúvidas aí de vocês. Valeu, pessoal. Também amo vocês. Como eu disse mais cedo aí, a turma tá nota 10. A turma que fica também para revisão aí é nota 10, pessoal. Eu às vezes acompanho. Às vezes é difícil falar isso, tá? Mas tem diferença para a turma que fica na parte da manhã e para a turma que fica na parte da tarde. Porque a turma da parte da tarde é sempre a turma mais dedicada ao estudo. Então, é uma turma sensacional. Na parte da manhã sempre tem aquela turma mais do call, né? Então, o Do pessoal giro. tá sensacional aí, pessoal. Na é verdade, Lucas? É a turma do giro. A turma do giro louco. Mas é isso aí, pessoal. Parabéns para vocês também aí. Obrigado aí pela audiência. Vão que vão. Amanhã tem mais às 8 da manhã. Fechou. Valeu, galera. Até amanhã. Bom descanso aí para Valeu, todo mundo. pessoal. Um grande abraço Valeu, a Marião. Um todos. abraço. Até. Tchau, tchau.